Olá, pessoal. Meu nome é Robson e este é o canal Vida. Hoje nós vamos realizar um react de algo muito importante que aconteceu no sistema televisivo de nosso país na década de 70. Como nós podemos ver aqui no vídeo, no dia 28 de julho de 1971, os estúdios e auditório da TV Tupi Canal 4 de São Paulo receberam o médium Francisco Cândido Xavier para uma série de debates, questionamentos, para uma entrevista, para um momento em que diversos jornalistas e especialistas fizeram questionamentos para ele num bate-pronto, para que pudesse esclarecer e trazer novas informações. Esse evento foi de grande importância para todo o país e para o nosso sistema de televisão brasileiro, porque, naquele momento, mais de 75% da audiência voltou-se toda para a TV Tupi. Um programa que estava previsto para durar durante 1 hora apenas, acabou durando 3 horas, porque tamanha era a audiência e a quantidade enorme de espectadores que entravam em contato com a emissora, perguntando mais coisas e demonstrando que queriam que prosseguisse o evento. Deste modo, esse evento foi grandiosamente divulgado por todo o país. Várias emissoras quiseram cópias dessas fitas e apresentaram em sua programação. Temos que grande parte dessas perguntas foram realizadas num contexto em que havia um regime militar no Brasil e que nem tudo poderia ser explicado adequadamente, pois algumas falas poderiam ser interpretadas como fora de censura e seria necessário o encerramento da TV. Então notamos que em alguns momentos o Chico não pode responder o que devidamente gostaria. Não obstante, temos também alguns detalhes que, em 1971, não tínhamos todas as informações que nós temos hoje, tanto da ciência física, material, quanto da própria ciência espiritual. Porque o espiritismo ele é uma ciência que evolui com o tempo, se aprimora por meio das comunicações e explicações que os espíritos nos trazem. Porque, da mesma forma que uma forte luz poderia cegar aquele que sai da escuridão, muitas informações elas atrapalhariam mais do que esclareceriam. Então hoje, mais de 50 anos passados daquele evento, vamos iniciar o nosso react analisando esse pinga-fogo. Mas não vamos analisá-lo analogicamente do início ao fim, ficando em partes de apresentação que não nos engrandecerão. Isso poderá ser visto para quem quiser, o vídeo ficará disponível no nosso canal, para aquele que quiser o vídeo original na íntegra. Mas nós vamos pular direto para os questionamentos e daí sim, em cada questionamento, nós escutaremos a pergunta do entrevistador, escutaremos a resposta de Chico e daremos a nossa resposta. Vamos lá? Chico, que os seus guias lhe iluminem, a fim de que possa você nos proporcionar um excelente programa esta noite. Dr. João de Catimburgo, com a primeira pergunta da noite. Senhor Chico Xavier, boa noite. Senhores telespectadores, boa noite. Apenas uma observação que eu ia me esquecendo. Falei demais e esqueci disso. O telespectador hoje também está participando do Pinga-Fogo. Poderá formular perguntas ao Chico Xavier pelo telefone 625-6149. 625-6149. Telefone de São Paulo com apenas 2 dígitos. Está recebendo perguntas endereçadas ao Chico Xavier. Vamos lá? Todos os que assistem esse programa sabem que é um programa de perguntas. Nós aqui atuamos como repórteres. A função do repórter, principalmente, é colocar questões que os entrevistandos respondem como acharem melhor. Me é muito grato participar desse programa, primeiro porque, como católico, venho aqui colocar questões a um médium espírita. Segundo, me é gratíssimo vir a esta casa onde trabalhei tantos anos, ao lado de um dos homens mais extraordinários que o Brasil teve, que foi Assis Chateaubriand, com quem eu muito aprendi nessa difícil e fascinante profissão de jornalista. Então, dito isto, vamos apresentar a primeira questão a Francisco Xavier. Senhor Francisco ou Chico Xavier? Xavier. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, dá o nome de psicografia direta à escrita em que o médium, de posse de lápis ou caneta,
passa a escrever, segundo o criador do Espiritismo, por meio de comunicação de um espírito, admitindo-se, para iniciar a entrevista, que as obras publicadas pelo senhor tenham sido psicografadas. Eu pergunto, quantos livros o senhor psicografou? De que autores? Peço, se possível, a relação de alguns ou da maioria deles. Até agora, de 1932, ano em que foi publicado o primeiro livro mediúnico recebido por nós, de 1932 até agora, meados de 1971, estão publicados 107 livros. E temos 4 livros no prelo. Desses livros são autores os espíritos Emmanuel, que nós consideramos como sendo o nosso orientador espiritual desde o término do ano de 1931, quando a presença dele chegou ao nosso conhecimento. O espírito André Luiz, que declara ter sido médico no Brasil, o espírito que dá o nome de Irmão X, que nós sabemos ser um pseudônimo de um dos nossos maiores escritores do país, do norte do país. O espírito de Casimiro Cunha, que foi poeta muito respeitado no estado do Rio, o espírito de Minei, que foi uma jovem professora mineira, e espíritos diversos que constam de coletâneas, antologias, como vários poetas, trovadores, que integram as equipes de espíritos comunicantes nos livros Parnaso de Além-Túmulo, Antologia dos Imortais, poetas redivivos, trovadores do além, poetas do outro mundo, Orvalho de Luz, Trovas do Mais Além, e alguns outros que podemos especificar numa relação por escrito, tão logo não seja possível, para atender com mais minudências ao pedido do nosso caro e ilustre entrevistador. Satisfeito, doutor João? Neste caso, então, o entrevistador solicita uma relação dos livros que o Chico psicografou até aquele momento com alguns autores. Na ocasião, o Chico falou 100, 104 livros, mas já são muito mais. Aquilo foi em 1971. Vamos ver? Uma pequena pesquisa na internet nos mostrará. Vamos pesquisar livros publicados por Chico Xavier. Lista de livros psicografados por Chico Xavier aqui na Wikipédia, desde 1932 até... Olha só a quantidade de livros, realmente é surreal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, em alguns casos 6 por ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por ano. Realmente é um trabalho muito grande. Um trabalho muito grande mesmo. Nossa, quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 no ano de 83. Realmente um trabalho de dedicação. Olha a quantidade de livros. A partir do ano 2003, as obras foram publicadas póstumamente, ou seja, livros que ele havia psicografado antes, mas estavam apenas em trabalhos de adaptação, revisão. Nós temos aqui ainda livros publicados póstumamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livros publicados póstumamente. Aqui temos também na Wikipédia, falando sobre ele, Chico Xavier escreveu mais de 450 livros. Então é algo assim surreal.
Vamos prosseguir? Pois não. Pinga Fogo, série 71, apresenta esta noite aos seus telespectadores e ao público que lota praticamente literalmente o nosso auditório, o médium Francisco Xavier. L. Alves, com a segunda pergunta da noite. Vamos à segunda pergunta. Sr. Chico Xavier, muito se tem ouvido falar, principalmente da parte dos estudiosos da matéria, que o mundo espiritual é dividido em vários planos, e inclusive fala-se também em subplanos. Existe realmente essa distinção de planos na vida espiritual? Os espíritos comunicantes que nos instruem a esse respeito são unânimes em declarar que esses planos existem, tanto quanto também em nossa organização social na Terra, que por muito grandes sejam as teorias de igualdade absoluta, nós estamos sempre integrando faixas de vida social diferentes segundo a nossa cultura, as nossas afinidades do sentimento, as nossas preferências, as nossas tendências, de modo que, assim como podemos contar com muitos planos já na sociedade terrestre, além deste mundo, a sociedade espiritual se subdivide em diversos planos. Vamos então verificar o seguinte. A resposta de Chico foi bastante interessante, porque ele tenta explicar o que já de fato acontece na nossa sociedade terrestre. Vamos dar vários exemplos aqui agora e que vamos perceber que nós de fato somos separados por vários planos. Um plano, por exemplo, aquelas pessoas que participam do seu futebol. Você tem aquele grupo de amigos do futebol. E você também gosta de tocar alguma música, alguns instrumentos, uma guitarra. Você tem um grupo de amigos dos instrumentos, da música. Só que esse grupo de amigos do futebol, eles não gostam de tocar música. E o grupo de amigos da música não gosta de futebol. Olha só. 2 planos separados, 2 grupos sociais separados por suas preferências, por suas aptidões aqui na Terra. E não há uma interseção entre eles a não ser você que gosta de jogar futebol e gosta de tocar sua guitarra. Então é isso que o Chico veio explicar, que aqui na Terra nós já temos diversos planos. Nós já temos grupos. É o que os jovens, as pessoas costumam chamar de tribos. Vocês têm tribos. Tem a tribo do pagodeiro, tem a tribo do roqueiro, tem a tribo do surfista, tem a tribo daquelas pessoas que gostam de anime, tem a tribo daquelas pessoas que gostam de assistir bastante séries e filmes, maratonar séries, tem a tribo dos nerds, aquelas pessoas que gostam de estudar, de aprender muita coisa, evoluir. Tem a tribo daquelas pessoas que não gostam de fazer nada. E, além dessas aptidões, desses prazeres, hobbies, nós temos também os grupos sociais. Os grupos sociais que possuem maior renda, que possuem menor renda, aqueles que são riquíssimos e que vão frequentar determinados locais, que aquelas pessoas que não têm muito recurso, que são pobres, não têm condição de pagar. Então, um restaurante de um rico, que seja uma noite, um jantar que custe 3, 4, 5, 10 mil reais, uma pessoa que ganha um salário mínimo não tem condição de pagar. Então, um ambiente é um ambiente que essa pessoa nunca irá frequentar, não irá frequentar. Da mesma forma, aquele que é rico muitas vezes não frequentará esse ambiente do pobre. Então nós temos que dentro da nossa sociedade, nós somos separados sim em grupos. É o grupo daquele que tem uma preferência por tal atividade ou outra, aquele que gosta de surfar, aquele que gosta de ir para a academia, malhar, lutar, é aquele que gosta de nadar e que não faz parte do mesmo grupo daquele que é ciclista, que gosta de fazer mountain bike. Então nós temos aqui em nossa sociedade diversos grupos, diversos segmentos, e nós vamos estar junto das pessoas que se afinizam a esses sentimentos, a essas vontades, a esses desejos. Isso é o que nos fará estar inserido em determinado grupo. A mesma coisa acontece no ambiente espiritual. Nós, quando desencarnamos, apenas perdemos o corpo físico. Quando vamos para lá, que é, na verdade, aqui também, ou seja, os ambientes eles têm uma interseção, apenas nós não vemos o que acontece ao nosso redor. Então, quando estamos no ambiente espiritual, nós
vamos estar em contato com aqueles espíritos em que as vibrações, os sentimentos, os desejos, as preferências são similares às nossas. Vamos estar em níveis de acordo com o nosso grau, a nossa evolução moral. Mais baixos se nós formos pessoas ruins, gananciosas, vaidosas, orgulhosas, com pensamentos pesados, com ações pesadas, e níveis mais altos se tivermos pensamentos mais elevados, mais evoluídos. Não obstante, ainda assim dentro desses níveis estaremos sempre agrupados com outros espíritos que compartilham dos nossos mesmos interesses. Então a resposta de Chico Xavier a essa pergunta está bastante coerente. Vamos prosseguir? Dizem os espíritas também que a vida é uma escola. Nós passamos de ano quando conseguimos uma certa evolução. Esta evolução se faz durante a nossa vida na Terra ou também durante a nossa vida no espaço? Bastante interessante a pergunta. Na vida terrestre, nós temos sempre um programa de trabalho e de autoeducação a ser realizado. Mas esse programa prossegue além desta vida, conforme as nossas necessidades, porque todos estamos subordinados à misericórdia de Deus, dentro da justiça que nos rege os destinos. Muitas vezes nascemos na Terra ou renascemos na Terra com determinado programa de serviço a realizar, mas realizamos esse programa de modo imperfeito. A justiça seria, naturalmente, que fosse cassado para nós o direito da continuidade de trabalho, mas a misericórdia de Deus impera no universo inteiro. Portanto, há continuidade de trabalho para nós todos, continuidade de estudo na outra vida, graças a Deus. Algumas falhas tem nesses vídeos. Aí está o Real Júnior, Chico, formulando naturalmente uma pergunta de ordem política. Nós vimos então a resposta do Chico sobre a questão da evolução além da vida na Terra, né? Nós podemos então inverter essa questão. Porque quando se trata desse tema, a gente se coloca no ponto de vista principal, em que a nossa vida aqui na Terra é a principal e que nós vamos para um outro plano. Um plano talvez secundário, o plano da vida espiritual. E lá continuaremos ou não com a nossa evolução, continuaremos ou não com o nosso progresso, faremos ou não as coisas que fazemos aqui. Temos que inverter esse pensamento, porque de fato é assim. Nós somos espíritos imortais, que estamos no ambiente espiritual e, ocasionalmente, para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento, nós viemos para a Terra. Então, a pergunta que é feita é se no ambiente espiritual, a pergunta que é feita diz que nós estamos na Terra para evoluir e se no ambiente espiritual nós prosseguimos com esse aprimoramento, com esse desenvolvimento. Então temos que analisar que é o contrário. Nós somos espíritos livres de corpos materiais e a gente vem para o corpo físico para otimizar esse aprimoramento. Mas retornamos para o nosso plano espiritual, que é a nossa pátria, a nossa casa. Porque alguém vive 500 anos, 1000 anos aqui na Terra? Claro que não. A nossa vida aqui é muito rápida, muito efêmera. Num piscar de olhos ela se esvai. Então a nossa vida real é a vida no plano espiritual. Lá a gente faz tudo, se aprimora e evolui. Porém, algumas questões são necessárias que nós tenhamos o contato e estejamos presos com a matéria, estejamos presos na carne. E isso é um assunto muito alongado para poder explicar o porquê de tudo isso. Mas, de acordo com a pergunta da entrevistadora, poderíamos dizer que sim, no plano espiritual a gente continua a nossa evolução, a nossa progressão. Lá existem diversas ações que nós podemos realizar para o nosso progresso, e o progresso e a ação de amor, de caridade, de ajuda àqueles espíritos que estão perdidos, infelizes e até mesmo aos encarnados é um vasto campo para o nosso aprimoramento e aperfeiçoamento. Porém, temos que desde já mudar a nossa visão míope. Não é a pergunta, lá a gente continua, porque lá é o principal, então aqui é o reflexo fosco do que existe lá. Então, aqui
é uma oportunidade de otimização de alguns aprimoramentos que lá de fato sempre ocorrem. Então, na vida espiritual sempre ocorrerá a oportunidade a cada um de todos nós para progredirmos e evoluirmos. Lá não é uma eterna estagnação. Dessa forma, meus amigos, para que o vídeo não fique muito longo e cansativo, vamos encerrar hoje esse react aqui, neste ponto em que nós estamos, e prosseguiremos na próxima semana analisando os outros detalhes. Acompanhe-nos aqui neste canal. Um forte abraço e até lá!